Não há limite para a mentira. E a grande verdade é que também não existe um fim para ela. O que pode existir é o fim da sua ingenuidade, da sua insegurança, do seu medo. Nesse evento, você vai aprender a dar um basta na mentira e de fato entender quando as pessoas estiverem tentando te enganar, para evitar que isso aconteça. Preste atenção nessa situação, analise ela comigo e me fale o que você faria se fosse você a vítima de enganação nesse caso. E aí pessoal, tudo bem? Olha, eu vou passar para vocês uma situação que ocorreu mês passado, uma situação grave e vai servir de alerta para vocês, tá bom? Dá uma olhada nesse caso aqui, olha o que aconteceu. Almoçar em um restaurante em São Bernardo do Campo, se não me engano chama coisa assim. E o restaurante ele tem aquele estacionamento como se fosse um recuo de calçada, né? E o que aconteceu? Ela, quando chegou no restaurante, ela estava com o companheiro dela e mais dois familiares. Ela encostou o carro, estacionou ali no recuo de calçada. E aí veio um rapaz e falou assim: olha, eu sou manobrista aqui, como você está estacionando em frente o carro, que pode atrapalhar a saída dele. Então me deixa a chave e aí eu manobro e guardo a chave para você, que aqui o restaurante a gente guarda a chave para os clientes. Ela foi almoçar, tudo bonitinho. Quando ela voltou, cadê o carro? Não estava mais. Será que ela entregou a chave para uma pessoa errada? Será que ela entregou a chave para um cara que de fato não era nem manobrista? O cara só dissimulou e enganou ela? O que vocês acham? E ela foi procurar o pessoal do restaurante e eles falaram: olha, realmente nós temos um manobrista aqui. Só que apresentou ele, né? Ela falou assim: olha, não foi esse que eu entreguei a chave. Nossa. Ela falou: olha, então sinto muito informar, mas foi um assalto. Bom, o que ela fez? Acionou, ligou na seguradora, já abriu o processo de sinistro. Na segunda-feira ela me ligou, né? Já pedi os documentos de praxe lá, encaminhei para a seguradora e aguardando aqui a seguradora enviar a relação de documentos para pagamento, indenização. Carro avaliado em R$86 mil aproximadamente. Nossa, carrão, Para hein? minha surpresa, o que aconteceu? A seguradora enviou uma carta de recusa, recusando a indenização. Ixi. E aí tem uma cláusula nas condições gerais da apólice, pessoal, é muito importante. Quando você passa por um furto mediante fraude, não tem cobertura no seguro, pessoal, né? Apropriação indébita também não tem. Então, o que aconteceu com ela? Ela passou por um furto mediante fraude, ou seja, ela deixou ser enganada, né? Então esse é o ponto que eu quero prestar atenção aqui, quero que vocês prestem atenção. A própria pessoa da seguradora aqui, o homem, ele fala o seguinte: a cliente dele deixou ser enganada. Pessoal, um carro avaliado em R$86 mil. Vocês acham que isso é perder dinheiro ou não? Fora o dinheiro, como é que vai ficar o psicológico dessa mulher? O que ela vai se sentir depois de ter perdido o carro? Porque um cara na lábia dissimulou ela e enganou ela. Como você acha que vai ficar o psicológico dessa pessoa para ser relacionada aqui para frente? Vocês acham que essa pessoa vai desenvolver algum transtorno para conversar com funcionários em outros locais que ela for? Como você acha que ela vai tratar os próximos manobristas, os próximos funcionários que ela encontrar em um restaurante, em um local? Ela pode até mesmo ter um comportamento extremamente agressivo com essas pessoas que não vão ter nada a ver com o que ela passou. Então você consegue perceber até que ponto vai? Olha como a mentira arrebenta, né, com a vida da pessoa. E é inevitável, não tinha como ela saber que alguém ali ia tentar roubar o carro dela naquele dia. E roubar de um jeito suave. Não foi aqui com a arma na cabeça dela, vai, passa o carro. Não, foi na mentira. A pessoa enganou. Agora, tem gente que vai olhar isso aqui e vai falar assim: ah, mas esse é um caso excepcional. Pois é, infelizmente é quem pensa assim que amanhã vai ser enganado de novo. Se você não tiver apto, se você não souber reconhecer a lábia, a estratégia verbal do cara, o comportamento facial, a linguagem corporal, você pode amanhã ser uma vítima igual essa pessoa aqui. Hoje eu vou te contar uma história que vai te surpreender. Uma pessoa tentou me enganar. Sim, existe alguém no mundo que ainda quer tentar enganar o metaforando. Se eu te falasse que na verdade existem muitas pessoas que tentam fazer isso comigo, vou te contar uma história onde isso quase aconteceu. E essa história que eu vou te contar foi um pastor que tentou me enganar. E aqui eu não estou dizendo nada contra pastores ou figuras religiosas. Só estou contando um fato, porque geralmente você espera que uma figura religiosa, né, um pastor, seja um servo de Deus e não vai cometer um dos 10 mandamentos ali, não mentirás para o próximo.
Eu nem sei se existe esse mandamento, mas enfim, comenta aí já se existe ou não, ou se eu tô aqui marcando toca. Fato é, esse caso aconteceu tem uns 2, 3 anos. Eu sempre sou contratado para fazer palestras, serviços de consultoria, treinamentos geralmente na área da comunicação e da avaliação da desonestidade, a avaliação não verbal também. E nesse dia a gente estava negociando uma palestra em um curso em um outro estado, não era no estado de São Paulo, e eu lembro que esse pastor ele se valeu dessa figura, né, dessa imagem dele para falar, para gerar uma credibilidade do tipo, olha, eu, um pastor aqui, que estou trazendo comunicadores para poder conversar aqui para os fiéis, eu quero o seu curso aqui. E era sempre um papo meio esguio, sabe? Muitas coisas começaram a acontecer meio estranhas. Mas para você ter uma noção, a minha família é muito religiosa. Então os meus pais já falaram assim, ai que maravilha, é um pastor, então ufa, uma pessoa de Deus. E assim, eu tenho um filtro que a pessoa pode aparecer na minha frente dizendo que ela é Jesus Cristo. Se ela fizer um AU13 ali, um AU14 bilateral, eu já vou falar, opa, deixa eu ver aí, dá um rolê em cima das águas, vamos ver como é que rola isso daí. Ou seja, eu estou sempre atento, sempre desconfiando do que está acontecendo ao meu redor. Mas mesmo assim, teve quem tentou me enganar. Esse pastor então começou a conversar, sempre que chegava na parte de falar sobre acordo, né? Vamos fazer o contrato aqui? Ele demorava para responder, evitava mandar o contrato, mandou o contrato um dia, a gente foi assinar. E por um acaso eu solicitei que a minha equipe ali fizesse a revisão do contrato, se estava seguindo as cláusulas que a gente tinha passado para ele. Qual foi a minha surpresa quando observamos que o contrato tinha sido alterado? Ele mexeu nas cláusulas sem nos avisar. Aquilo foi bem estranho, a gente entrou em contato com ele, ele respondeu dizendo que, desatenção minha, deve ter sido algum irmão aqui que foi redigir o contrato para mim e acabou colocando errado, me desculpa, já estou mandando o contrato. Ele mandou o contrato conforme a gente tinha pedido, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Com as cláusulas que a gente tinha solicitado. Assinamos o contrato, ele assinou, a gente mandou, tudo certo. Tivemos ali várias questões contratuais. Quando se aproximou da data do curso, comecei a perceber algumas coisas um tanto quanto estranhas. Primeiro, as informações que ele dava, uma hora trocava de lugar, uma hora trocava de informação. Então, vocês vão ficar hospedados no hotel tal. Não é mais um hotel tal. Aí do nada ele falava, não, vocês conseguem pagar uma hospedagem, eu reembolso vocês. Então a informação que o cara falava num dia, no outro já não era a mesma e eu comecei a achar estranho. Quando chegou perto, um pouco mais perto da data do evento, e eu já tinha feito, inclusive, anunciado esse evento ali no meu Instagram, estava achando muito esquisito, mas falei, bom, eu vou demonstrar aqui que eu estou de acordo com o evento. Chegando perto da data do evento, a gente tinha setado uma data para fazer o pagamento, né, para que ele fizesse o pagamento antes de eu ir para lá. Certo? Essa é uma estratégia que eu utilizo até para ficar mais seguro, né? Eu sempre tenho uma garantia antes de ir para um evento, não vou de alegre. Chegou na data do pagamento e o pagamento não aconteceu. E de novo, meus familiares assim, não, mas relaxa, fica tranquilo. Ele deve estar atarefado, deve ter algum compromisso na igreja, você sabe como é que é, você vê os pastores daqui. Eu falei, tá bom, entra em contato com esse camarada aí, vamos ver qual que é a dele. E entra em contato e não responde. Passa um dia, passa 2, ele pega e liga pra gente, amigos, tudo certo pra vocês virem pra cá? E aí a gente, então, cara, a gente tá esperando só o pagamento pra gente poder... Não, já me manda o contato de vocês, o nome de vocês, o CPF, eu já vou fazer a compra das passagens pra já ficar tranquilo pra vocês virem pra cá. E obviamente a minha equipe bateu do lado contrário e falou, não, a gente não vai sair daqui, a gente não vai te fornecer dado algum enquanto você não nos passar aí, quando você não efetuar a sua parte conforme contratada no pagamento do contrato. Então eu vou pagar até amanhã. E aí chegou o amanhã. E ele não pagou. E aí a gente entrou em contato e falou, não, sem falta eu vou pagar na sexta. O evento, para vocês terem uma noção, era no sábado, no domingo. Sem falta eu vou pagar na sexta. Passou um dia, passou 2, chega sexta-feira. E a gente vai, passa lá 1h da tarde, 2h da tarde, 6h da tarde, fim do dia, nada do pagamento cair, ele não se manifestar. E a gente tentando contato com ele, ele não respondia. Eis que ali, mais ou menos umas 9h30 da noite de sexta-feira, ele pega e volta pra gente com o mesmo, retorna pra gente com os mesmos questionamentos. Ô amigos, tudo certo? Já posso efetuar a compra da passagem de vocês aqui? Tô com o site aberto. E a gente olhou aquilo e falei, mano, eu não acredito que esse cara tá tentando me passar a perna, velho. É sério isso, cara. E ele começou a mudar a conversa. Não, vocês vêm pra cá, traz uma maquininha de cartão, vocês já passam aqui a maquininha, aí vocês já vão pegando do pessoal aqui, eu vou dar o sinal agora, e já vou dar as passagens, quando vocês chegarem aqui eu dou o restante. E eu achei aquilo muito estranho.
Aí eu virei pra ele e falei assim, ô camarada, seguinte, cara, você não tá cumprindo sua parte do acordo, a gente não acordou essa forma de pagamento, em maquininha de cartão nem nada. Não sei se o senhor está ciente, o senhor não cumpre sua parte, esse contrato ele automaticamente está desfeito, né? Esse contrato diz pra gente aqui que acaba a situação se você tem um prazo, você não efetuou o pagamento. E ele começou a apelar emocionalmente, mandou aí vários e-mails. Meu Deus, eu estou chorando. Pelo amor, tenha misericórdia de um homem do Senhor. Eu achei interessante ele falar isso, um homem do Senhor, tenha misericórdia. Eu sou um servo de Deus, eu jamais queria tentar enganar vocês. Enfim, falou uma pá de pataquada. Obviamente eu não fui para esse evento não aconteceu e a gente entrou nas devidas respostas legais com esse indivíduo. Tudo isso para resumir para vocês o seguinte, galera. Presta atenção, se eu tivesse ido lá pro local onde esse camarada aí me contratou, o que eu poderia... Vamos lá, vamos fazer uma avaliação rápida. O que eu poderia ter de prejuízo? Primeiro, perder tempo, o qual eu já tinha perdido, né? Nos dias que eu acabei ali divulgando o material dele, divulgando o instituto dele, eu de certa forma perdi meu tempo ali. Perdi dinheiro, porque o espaço que eu uso para divulgação dos cursos é um espaço que eu uso para divulgar, para fazer marketing e publicidade também. Então já perdi tempo e dinheiro. Show, são os dois principais ativos que a gente tem aí, né? Como cidadão. Então, perder tempo, perder dinheiro. Mas o que mais poderia acontecer? Como a gente falou no episódio 1, a mentira não tem como ser metrificada. Não dá pra você saber onde vai parar, né? Imagina, por exemplo, se eu vou pra lá e, sei lá, se eu vou com a minha família, com a minha esposa ou com a minha mãe, e a gente chega lá, é uma baita arapuca, eu sou capturado, sequestrado, enfim, minha família, a minha mãe é estuprada ou a minha esposa é estuprada. Como eu vou metrificar o que vai acontecer? Onde que isso vai parar? Você consegue compreender? Ou se eu sou assassinado, ou se eu sou gravemente ferido, sequestrado, perco mais dinheiro, fico com o psicológico abalado, não dá para metrificar a que ponto pode chegar uma dissimulação, certo? Apenas para você ter noção da quantidade de mazelas psíquicas que podem ocorrer após ser enganado frequentemente, várias vezes, temos um convidado renomadíssimo e super qualificado para explicar melhor para a gente o que acontece com a nossa psique quando somos enganados várias vezes. Muito bem, muito obrigado galera do Metaforando pelo convite. Eu me chamo Henrique, sou psicólogo e um dos fundadores da Eureka, que hoje é a maior clínica de terapia online do Brasil. Se você quiser nos seguir, vai lá no Instagram, no YouTube, @Eureka. Mas vamos ao assunto de hoje. O pessoal do Metaforando me mandou 4 perguntas aqui relacionadas ao assunto da mentira e eu vou entrar em cada uma delas com vocês aqui. A primeira delas é como o nosso cérebro reage a mentiras em excesso. Isso impacta negativamente o nosso psicológico? E a resposta, claro, é que sim, e eu vou explicar como exatamente isso funciona. Primeira coisa que você tem que entender é que quando a gente se comunica com os outros seres humanos, a gente, no geral, espera que eles estejam falando a verdade e faz um compromisso implícito também de falar a verdade, ok? E quando a gente se comunica, a nossa linguagem funciona, de certa forma, como um mapa da realidade. E eu falo isso de um jeito muito concreto, né? Por exemplo, eu tô conversando com o Vitor e pergunto, Vitor, existe um tigre atrás daquela porta? Eu não preciso abrir a porta para ver se tem um tigre, porque o Vitor sabe me dar essa resposta e ele me diz tem um tigre atrás da porta e eu tenho agora um mapa da realidade, ou seja, eu tenho um conjunto de expectativas sobre o que vai acontecer caso eu abra aquela porta. A comunicação, a troca de informação, e se essa informação é verdadeira, serve para que a gente tenha um mapa realista da realidade, o que a gente pode esperar que aconteça conforme a gente age no mundo, correto? Agora, o problema que acontece quando você lida com pessoas mentirosas é que o tempo todo essas pessoas estão te passando informação que você não tem certeza se é verdade, se é mentira, e como você não tem essa certeza, você tem um mapa do mundo que não realmente te orienta em relação à realidade, ou seja, você não sabe muito bem como agir porque você não confia no mapa. Dessa forma, conviver com pessoas mentirosas é como se você fosse um piloto de avião e te dessem um mapa do local por onde você vai sobrevoar e dissessem assim pra você, olha, tem 50% de chance de ter aqui uma montanha. Tem 50% de chance de aqui estar acontecendo um grande incêndio. Tem 50% de chance disso aqui ser um território inimigo. Quer dizer, aquele mapa serve para alguma coisa? É por isso que a maior consequência para o nosso cérebro de estar convivendo com pessoas mentirosas é um constante estado de alerta, um aumento da ativação das áreas relacionadas ao estresse. E isso especialmente, claro, nos momentos de interação social. Afinal, se
eu não posso confiar no mapa que as pessoas estão me dando, eu tenho que estar o tempo todo preparado para a realidade me surpreender com um incêndio, com uma montanha, com o inimigo. Agora para a segunda pergunta. Como e quando nós começamos a mentir, a usar a mentira? Na verdade, a maioria de nós começa a ter a capacidade de mentir assim que tem uma capacidade de domínio da linguagem mínima, ou seja, ali pelos 2, 3 anos, né? Mas as pesquisas indicam que a gente mente mais dos 6 aos 8 anos, tá? Mas a ideia é o seguinte, assim que você percebe que você não é transparente, ou seja, que os seus pais não adivinham os seus pensamentos, que os seus pais não estão dentro da sua cabeça e conseguem ver tudo que você faz, e não é muito difícil perceber isso, você percebe que tem a capacidade de ocultar certas partes da verdade ou inventar coisas que não aconteceram. E na verdade essa capacidade de criar uma realidade alternativa não é em si uma coisa ruim, é uma coisa ótima, porque é o principal mecanismo envolvido na atividade de brincar, né? Quando uma criança brinca, especialmente quando ela faz uma brincadeira de fantasia, ou seja, ela entra num personagem, ela finge que ela é a mamãe, o papai, o policial, o bombeiro, ela tá usando esse mecanismo da mentira, no sentido de criação de uma realidade paralela, de funções diferentes da realidade, para um bom objetivo, que é simular a vida adulta, simular conflitos que ela ainda não teve e já se antecipar na resolução desses conflitos. Então, a capacidade de mentir tem um lado muito positivo para a criança, que é a capacidade de brincar bem com as outras crianças. O problema da mentira, é claro, é quando a criança começa a perceber que ela pode mentir para não receber certas punições e certos castigos, ou que ela pode mentir para ter acesso a certas coisas que ela não teria, um biscoito, um brinquedo, etc. E é muito importante que a família entenda nesse momento que se quiserem educar bem a criança, a família sempre precisa punir a mentira mais ainda do que punir o que aconteceu de fato, entende? E quando eu falo punir, eu não tô falando de bater, eu não tô falando de humilhar, eu tô falando de punir no sentido de colocar a criança num certo castigo, num certo silêncio, retirar algum brinquedo. A pior punição deve ser sempre a punição da mentira, de descobrir que a criança mentiu. Porque o que acontece muitas vezes é que a criança fala a verdade e da perspectiva dela, ela tá sendo punida por falar a verdade, né? Ela conta que quebrou alguma coisa, ela conta que fez certa bobagem, e não é que ela não deve ser punida. O que eu quero dizer com isso, da punição ser sempre maior para mentira, é que muitas vezes a criança não vai falar que fez alguma bobagem porque ela sabe que vai ser punida. O problema de muitas famílias é que a criança é ensinada desde pequena que falar a verdade significa ser punida, porque ela poderia ter escondido aquilo que ela fez, escondido aquele problema que ela causou, mas ela decide revelar o problema. Bom, assim que ela revela, ela é punida. A gente tem que cuidar muito quando as crianças falam a verdade, para sempre cuidar com recompensar isso. E quando eu falo recompensar, não é recompensar com brinquedo, com dinheiro, com carinho, mas é recompensar no sentido de mostrar para ela que ela fez a coisa certa. Ela ainda vai ser punida, entre aspas, pelo mal que ela causou, mas ela nunca deve ser punida por falar a verdade. A terceira pergunta é possível reconstruir a confiança, a segurança em alguém depois de um trauma de ter sido enganado muitas vezes? A resposta é que sim, é possível, mas demora, em primeiro lugar. E segundo, para que você reconstrua a confiança nas pessoas, você precisa começar do início. Você precisa começar reconstruindo a sua confiança em uma pessoa. Isso é o que acontece muitas vezes na terapia. A pessoa tem um padrão de desconfiança geral em vários relacionamentos, mas com o terapeuta, ela começa a descobrir que sim, é possível confiar em alguém. Em outras palavras, é possível revelar coisas difíceis para alguém sem ser julgado. É possível falar de assuntos difíceis sem se sentir fraco, sem se sentir impotente. E essa confiança que a pessoa vai criando no terapeuta, aos poucos ela vai se transferindo, a gente chama na linguagem técnica, vai se generalizando para outras relações. A verdade é que para a maioria dos seres humanos que perderam a confiança, entre aspas, na humanidade ou nos relacionamentos, a melhor coisa que eles podem fazer é desenvolver confiança em uma pessoa. Muitas vezes é o terapeuta, às vezes é a mulher ou o esposo, às vezes é um familiar, às vezes é um grande amigo, mas a partir dessa semente que a gente planta em uma relação de confiança, aos poucos a gente consegue fazer com que os galhos dessa árvore se espalhem para outros relacionamentos. Começa numa relação muito forte, muito confiante com alguém, e isso vai se expandindo. E a pergunta final é se eu acredito como psicólogo que pessoas que conhecem a linguagem corporal, dominam isso,
elas estão mais protegidas com relação a mentiras e estão mais aptas a superar traumas? É uma ótima pergunta. Começo dizendo para vocês, revelando para vocês que eu, antes de conhecer o Vitor, né, no Metaforando, o trabalho dele, eu desacreditava bastante da área da linguagem corporal como um todo, e foi o Victor que fez essa virada de chave para mim e para muitas pessoas dentro da psicologia que se importam com o método científico, com a base em evidências das coisas, que a linguagem corporal é uma área científica que pode ser analisada com um conjunto de outros sinais e de contexto e que dá uma informação muito precisa. Então, primeiro, é muito importante você aprender certas coisas, certos princípios da linguagem corporal. E eu justamente acho que essa abordagem mais científica do Metaforando pode ajudar muito pessoas que têm problemas de confiança. Por quê? Porque a pessoa com problemas de confiança, ela vai ter uma hipersensibilidade a sinais nas outras pessoas de que a pessoa pode estar enganando ela. Então, como ela já foi muito machucada pela vida, ela tende a interpretar qualquer sinalzinho que o outro deu como um sinal de que a pessoa pode estar planejando algo contra você. E eu acho que você estudar linguagem corporal permite que você esteja mais relaxado nesse sentido. Eu acho que se você estuda linguagem corporal para ser ainda mais paranoico, ou seja, ficar ainda mais sensível a qualquer pequeno sinal de que a pessoa pode estar enganando você, eu acho que isso vai afastar você ainda mais das pessoas, entende? Eu acho que você deveria estudar linguagem corporal justamente para poder confiar mais nos outros, para poder olhar para as pessoas e pensar assim, não, pera, eu percebi algumas coisas, mas eu não tenho informação suficiente para dizer que a pessoa quer me enganar. Eu não percebi pelo resto das coisas do contexto, pelos sinais aqui, pelos sinais ali, que essa pessoa tem algo contra mim. Talvez o que esteja acontecendo aqui é que eu tô interpretando demais, eu tô ficando hipersensível a isso. Eu acho que muitas pessoas acabam sendo atraídas pela linguagem corporal porque elas foram enganadas muitas vezes na vida. Só que é o seguinte, cara, se você quer ter uma vida plena, uma vida em que você, nos momentos antes de morrer, você pensa assim, nossa, minha vida valeu a pena, não tem como fazer isso de uma forma solitária, sem ter relações profundas e significativas com as pessoas, e não existe nenhuma relação profunda e significativa sem confiança. Então, se você está estudando linguagem corporal para levantar um escudo ainda maior, para ficar ainda mais protegido, entre aspas, e se afastar ainda mais das pessoas, eu não acho que isso leva você na direção de uma vida plena, entendeu? Agora, se você está estudando linguagem corporal para entender que imagem você está passando, entender a imagem que os outros passam, e ficar realmente atento às pessoas realmente perigosas, é porque você também tá aprendendo isso para ficar mais relaxado com as pessoas que não são realmente perigosas. Pessoas com quem você pode realmente se abrir, confiar e abrir espaço na sua vida para ter relações profundas, em que você pode falar sobre tudo com a pessoa, em que você pode convidar a pessoa para fazer coisas, se abrir, receber carinho, receber um conselho. Esse tipo de relação é o que preenche a nossa vida. Então cuidado para não usar a linguagem corporal para se blindar ainda mais e se isolar mais de todo mundo. Mas eu acho que vale muito a pena você aprender linguagem corporal e te torna uma pessoa, sim, psicologicamente capaz de formar relações de confiança, tá? E prevenir traumas também. Muito obrigado pelo convite, galera. Desejo um super sucesso pra vocês aí no evento e pra todo mundo que tá assistindo. Um abração e vejo vocês em breve. E ali pra vocês verem, eu, sendo o Vitor Santos do canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo, perito facial certificado, investigador, ainda teve alguém que olhou pra tudo isso e falou, acho que eu vou tentar enganar esse cara. Vou tentar passar a perna nele. Porque o que eu tô falando é um exemplo extremo, né? Eu não tô te dizendo assim, olha, todo dia vai aparecer um cara tentando enganar você, para que você vá para um outro estado, perca seu dinheiro, tempo. Não tô dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é, quem quer enganar, quem tem o drive, a motivação intrínseca de dissimular e lucrar com a perda dos outros, essas pessoas, elas vão sim aparecer na sua vida. Se aparecem na minha vida, com certeza elas vão aparecer na tua. A questão é, você vai estar pronto para detectar e evitar que aconteça quando acontecer, quando elas estiverem tentando te enganar? Se você ficar até o final do evento, o fim da mentira, assistir todas essas aulas, eu garanto que a sua visão vai mudar e muito, e que dificilmente, se você me acompanhar, anotar e estudar tudo até o final desse evento, dificilmente você será uma presa fácil para esse tipo de pessoa. Tá certo? Então, estamos aí iniciando o nosso segundo episódio da série O Fim da Mentira. Essa série que está sendo apresentada por mim, Vitor Santos, especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais,
e que venho aqui mais uma vez agradecer e lhes dar as boas-vindas por estarem comigo nesse segundo episódio. Para você que não acompanhou o nosso primeiro episódio, corre assistir inclusive porque vai sair do ar e em muito breve nós falamos sobre o primeiro pilar da comunicação impecável e da avaliação da desonestidade. O nome desse pilar chama-se Sistema FACS, que é o sistema de avaliação facial. Nós mostramos, por exemplo, que você pode escolher dois caminhos quando se fala sobre mentira. Você pode fazer parte da equipe dos enganados, que são as pessoas ali que sofrem com a mentira, são enganadas várias vezes, ficam ali frustradas, mas entendem que a vida é assim, que tudo bem, pelo menos não aconteceu o pior dessa vez, e deixam a vida levar e vão sendo enganadas ali com uma certa frequência ao longo dos anos. Ou você pode fazer parte da equipe dos astutos, que são as pessoas que, assim como eu, estudam o comportamento desonesto, estudam a avaliação da desonestidade, estudam o comportamento não verbal, juntam várias ferramentas e se dedicam para não serem feitas de bobo, certo? Para não serem mais presas de pessoas ruins e pessoas que tentam manipular. Inclusive falamos sobre o principal comportamento que um mentiroso tem. Classificamos esse tipo de pessoa que lucra com a sua perda como manipuladores emocionais. Vale lembrar também, pessoal, que quem assistiu o primeiro episódio já está usufruindo do nosso PDF exclusivo, o resumão da nossa primeira aula. Como assim, Vitor? Quem assistiu o primeiro episódio e já se inscreveu no nosso grupo exclusivo de estudos do WhatsApp, o grupo do evento Fim da Mentira, já recebeu avisos exclusivos, cronograma do evento, vai receber o cronograma completo do que vai rolar e já recebeu o resumão gratuito para poder estudar. Quer tudo isso também? Clica no link aqui na descrição e já faça parte do nosso grupo VIP, tá certo? Se você quer essa transformação, fique comigo até o final dessa aula e eu te garanto que até o final desse evento você sairá com a percepção transformada. Dificilmente alguém conseguirá te enganar depois desse evento. Pois bem, hoje iremos falar do segundo pilar da comunicação impecável e da avaliação da desonestidade, o protocolo SCANS. Se você me acompanha há algum tempo, você provavelmente já me ouviu falar do protocolo SCANS. O protocolo chamado SCANS Six Channel Analysis, é uma sigla, SCANS, é um protocolo validado cientificamente da avaliação da desonestidade. De maneira resumida, esse protocolo pega 6 canais não verbais, dentre eles estilo da mensagem verbalizada, conteúdo vocal, conteúdo da mensagem verbalizada, expressão facial, linguagem corporal e psicofisiologia, e por meio da permuta, ou seja, da avaliação de combinações de sinais multicanais, chega-se a uma conclusão, se alguém está mentindo ou se alguém está contando a verdade. Esse protocolo foi desenvolvido majoritariamente pela Emotional Intelligence Academy, um instituto de pesquisas no campo da psicologia e das emoções, principalmente ali baseado no Reino Unido, e que tem como professores Dawn Anker, Cliff Lansley, que além de serem psicólogos, o próprio Cliff Lansley também é PhD em psicologia, professor da Universidade de Manchester, professor de mestrado na Universidade de Manchester, mestrado em comunicação. E claro que esse instituto conta com a pesquisa correlacionada de várias outras linhas, de vários outros institutos e organizações, como por exemplo o FBI, Behavioral Law, a CIA, a SWAT, que se vale de várias ferramentas também do protocolo SCANS. E você pode me perguntar, Vitor, mas por que utilizar o protocolo SCANS? Por que eu não posso pegar qualquer outro protocolo? Por que eu mesmo não crio meu protocolo? Bom, basicamente, o SCANS ele é utilizado no meio tático, no meio militar, ou seja, ele tem validação prática, e todo o material que está no SCANS passou por um crivo científico e foi avaliado em sistemas de avaliações ali, por exemplo, as estratégias, as ferramentas utilizadas em cada canal do SCANS são ferramentas que, além de terem sido pesquisadas, foram avaliadas em pesquisas revisadas por pares. Ou seja, não é um achismo que está sendo colocado ali. E o que você vê no mercado hoje são muitas pessoas que tentam trazer protocolos que não têm validação científica. E como é que eu vou te dizer isso? Validação científica é um luxo? Não. Validação científica significa que aquela ferramenta foi testada, foi replicada em outros locais do mundo e funcionou muito bem. Se você pega uma ferramenta que funcionou com você, mas uma vez eu, por exemplo, olhei ali para o lado e vi que a pessoa, se olhar para o lado, está mentindo. Quando você pega uma ferramenta sem embasamento,
Pode ser que ela funcione, mas é aquela história. Até um relógio quebrado funciona 2 vezes ao dia. Não significa que ele tenha correlação com o evento, com a causa, tá certo? Então, por via de regra, o que especialistas de altíssimo nível, como Philip Houston, que é um ex-agente da CIA, trabalhou especificamente na área de combate contra terrorismo e perfilamento criminal, Joey Navarro, ex-agente da FBI, o próprio Paul Ekman, pesquisador, PhD em psicologia, a Pamela Mayer, pesquisadora referência na avaliação da desonestidade. O que essas pessoas reiteram é que para você ter um protocolo, para você estudar e seguir um protocolo de avaliação da desonestidade, você deve partir de bases que são 100% científicas. E a gente tem muita coisa no mercado hoje que, infelizmente, carece de base, carece de vivência e principalmente de experiência na avaliação da desonestidade. Não é porque existe um protocolo que funciona para vendas que ele vai funcionar para de fato avaliar a desonestidade. Descanse. E algumas pessoas me perguntam assim, Vitor, mas pode-se utilizar, por exemplo, uma avaliação do SCANS como prova num caso? Ora, quando eu trabalho num caso como perito, faço uma avaliação da desonestidade, eu utilizo, além do protocolo SCANS, o sistema FACS. Então sim, pode e é utilizado. Por exemplo, essa notícia que você deve estar vendo aparecendo aqui agora no vídeo, onde um juiz aqui no Brasil, se eu não me engano, no sul do Brasil, em Porto Alegre, utilizou de avaliações da linguagem corporal, do conteúdo da mensagem, da avaliação de contexto, para anular o depoimento de uma testemunha, que, segundo ele, estava mentindo. Então, olha só, além de ser algo extremamente sério, é também utilizado em contextos seríssimos, onde a mentira implicaria a uma perda muito grande. Dá uma olhada nesse caso que eu analisei sobre uma suspeita de homicídio, na época, suspeita de homicídio envolvendo Tatiane Spitzner, uma famosa advogada e seu, na época, marido, o biólogo Luiz Felipe Manweiler. Dá uma olhada na análise que eu fiz naquela época e como eu analisei esse caso em rede nacional. 200 quilômetros de distância. Isso, porque legalmente dizendo, não dá pra dizer que ele estava fugindo. Aí ele foi... Ele foi apreendido, mas apenas para avaliar os sinistros que ele poderia ter sofrido na apreensão. Então, se a polícia não excedeu a força com ele, então não era nada específico do caso. E é esse depoimento que a gente vai analisar. É isso aí, a gente vai analisar só esse depoimento quando ele é pego pela polícia e ele vai dizer como é que foi a apreensão, se foi tranquila, se ele tá com alguma lesão física, psicológica. Perfeito. Enfim, é isso. Vamos lá. Eu digo assim, fisicamente estável? Sim, fisicamente, sim, mas ainda fica martelando, né? A mesma imagem, porque eu sou inocente, eu amo muito. É muito interessante, primeira observação aqui, eu vou falar, e se puder passar de novo depois que eu falar é legal. Como que você tá? Você tá bem fisicamente? Fisicamente sim. Você tá instável? Instável sim, mas ainda fica martelando na minha cabeça a mesma imagem, porque eu sou inocente. Ele faz isso, Vitor? Observe, pode observar. Eu digo assim, fisicamente estável? Sim, fisicamente, sim, mas ainda fica martelando, né? A mesma imagem, porque eu sou inocente, eu amo muito. Porque eu sou inocente, porque eu sou inocente, porque eu sou inocente. Quando ele afirma, eu sou inocente, a gente observa uma negação de cabeça. Ele muda o sentido. Sim, e a negação é um sinal claro de discordância verbal. Um outro ponto interessante ainda fica martelando a mesma imagem, eu tenho ali um volume vocal estável, ainda fica martelando a mesma imagem, porque eu sou inocente. Quando ele vai verbalizar a frase, porque eu sou inocente, a gente tem uma queda de volume vocal. Eu digo assim, fisicamente estável? Sim, fisicamente, sim, mas ainda fica martelando, né? A mesma imagem, porque eu sou inocente, eu amo muito. Sou inocente, eu amo muito. Ele fala quase com vergonha, né? Não, e você percebeu uma situação interessante, a vergonha. Se você comparar o fluxo verbal de palavras, fisicamente, sim, estável, ele fala, vamos dizer assim, todas as palavras com calma. Eu sou inocente, ele fala um pouco mais rápido. A gente tem uma alteração ali, se eu não me engano, quando eu fiz essa análise, eu utilizei o Pratt, que é um software que mede as pausas verbais. Ele apresenta, acho que, cerca de 2 ou 3 pausas. Ele fala muito rápido nesse trecho. Quando ele fala, eu sou inocente. E você sabe por que a tendência do mentiroso é tentar falar mais rápido em alguns casos? Não. Para ele se livrar da informação logo. Vamos supor, alguém está perguntando. Falei. Já falei, próxima pauta. Próxima, eu sou inocente. É isso, vamos lá. Então você consegue observar nesse ponto. A gente tem... Isso é uma característica de uma pessoa mentirosa. Na hora que vai contar a mentira, dá uma aceleradinha. Não chega a ser uma característica, pode ser um critério observável. Artifício. Porque também pode acontecer o oposto. Pode acontecer da pessoa, ao invés de falar rápido, falar mais devagar. Então eu tô aqui falando com você rápido, você me faz uma pergunta, eu vou mentir. Sim, eu adoro estar aqui hoje.
que aí também é o processo oposto. Então a gente sempre tem que observar a quebra. A quebra da linha de chama base. atenção. Tá. Isso. Vamos continuar? Vamos continuar. Então vai. Eu digo assim, fisicamente estável. Sim, fisicamente, sim, mas ainda fica martelando, né? A mesma imagem, porque eu sou inocente, eu amo muito. É interessante observar o seguinte, após ele falar, primeiro a gente observa, quebra no fluxo verbal, fala mais rápido, queda no volume vocal, fala mais baixo, volume mais baixo, negação com a cabeça e tensão aumenta no tônus muscular na região do ombro, ele tá aqui, né? Lá, 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 lá. Depois que ele fala sou inocente, a gente vê uma movimentação maior no ombro. Por que isso geralmente acontece? Quando a gente experiencia a mentira, no caso dele também ele faz ali microexpressões de medo, uma das respostas emocionais do medo na nossa corrente sanguínea é liberar hormônios como o cortisol, a adrenalina, os 36 hormônios do THC, e esses hormônios causam enrijecimento muscular. Por isso que quando alguém está com medo, muito nervoso, a pessoa está tremendo, é difícil a pessoa ter um controle motor fino. Quem já ficou nervoso, com medo, tentou abrir a porta do carro, não abre de jeito nenhum. O que acontece? Quando eu passo por um momento, um pico de ansiedade, se eu estou mentindo, eu tenho que falar que eu sou inocente. E essa parte é mentira, se eu experiencio a ansiedade, os hormônios derivados da ansiedade vão deixar... Eu não consigo ter esse controle fino, tranquilo, sutil. Eu tenho esse pulo. Depois que ele falou sou inocente, você consegue observar o ombro dele saltando até com mais força. E como ficou evidente alguns anos depois dessa minha análise, de fato, Luiz Felipe Manweiler estava mentindo, dissimulando e foi condenado pelo assassinato de sua própria esposa. E você pode ter certeza que hoje no Brasil não existem 5 pessoas certificadas, com vivência na área, com conhecimento, não só conhecimento teórico, mas conhecimento prático no SCANS, na avaliação da desonestidade por meio do protocolo SCANS, que podem te explicar isso, assim como eu estou fazendo. Não à toa, eu fui o primeiro brasileiro a traduzir o conteúdo do protocolo SCANS para a língua brasileira. Fui a primeira pessoa que trouxe o conteúdo do SCANS aqui para o Brasil. Tá, beleza, Vitor, e como funciona o protocolo SCANS? Eu já falei que o protocolo trabalha com 6 canais, certo? E aí? Ele vai observar esses 6 canais e vai procurar por 27 pins, pontos de incongruência. É assim que é o modus operandi do SCANS. Cada pin significa um ponto de incoerência não verbal. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu viro para você e falo o seguinte: amigo, vem cá. Você que fez esse suco aqui, cara, tá muito bom. Você pode falar assim, ok, a pessoa mentiu, mas qual é a classificação que a gente vê na análise não verbal? A pessoa tomou o suco, deu uma micronegação de cabeça, o nome desse PIN, micronegação de cabeça, é B1, fez um afastamento corporal, um outro PIN também da categoria B1, fez uma microexpressão de desprezo, o PIN da categoria de canal F, F1, deu uma engolida em seco, P6, e falou, isso aqui tá muito bom. Um afastamento verbal, C2. Nesse pequeno momento aqui nós tivemos B1, B1, F1, C2. Nós temos então um cluster, uma combinação de sinais que nos permite dizer nesse momento que essa mensagem foi mentira, tá certo? De maneira resumida é assim, cada canal, seja ali o canal S, né, estilo da mensagem verbal, o canal V, conteúdo vocal, o canal C, conteúdo da mensagem verbalizada, ou face, ou linguagem corporal, psicofisiologia, cada canal tem um número específico de pins. Cada pin significa um ponto de incongruência. Quando eu avalio uma mensagem, eu vou checar se essa mensagem apresenta alguns pins de canais diferentes em até 7 segundos. Isso é chamado de regra 327. Porque segundo a regra 327, com base em alguns estudos de neurociência, como os estudos de Dobson, Houston, o nosso cérebro está presente ao estímulo em até 7 segundos. Então, em até 7 segundos, depois que eu tomo algo que eu não gostei, por exemplo, o meu corpo, né, de maneira não verbal, vai reagir a esse estímulo, tá certo? Então, se eu não gostei, em até 7 segundos eu vou demonstrar sinais de incoerência se eu falar que tá bom. Então, é muito doido, né? De maneira resumida é assim, a gente fala, então, dos 27 pins, existem ali as diferentes bases para cada pin, então você tem, por exemplo, vou dar um breve exemplo, uma breve explicação. No canal V, nós temos o primeiro pin, V1, que é a alteração do conteúdo vocal, entre volume mais alto e volume mais baixo. Existe uma tabela de pesquisa do próprio protocolo SCANS que provavelmente está aparecendo aqui na tela para você enquanto eu estou falando. Essa tabela, então, o que ela mostra para a gente?
As pesquisas conduzidas com o protocolo SCANS, quando alguém está dissimulando, a tendência é que essa pessoa fale um pouco mais baixo no momento da dissimulação. O volume vocal dela fique mais baixo. Por exemplo, você gostou disso aqui? Gostei. Bom. O volume vocal ficou um pouco mais baixo, certo? Eu estava falando numa frequência e depois falei um pouquinho mais baixo. Isso pode acontecer. E aí você fala assim, beleza, e qual é a base disso? Algumas bases científicas trazem pra gente que esse critério de fato ocorre na dissimulação. Como, por exemplo, para sustentar o PIN, o V1, né, o primeiro PIN ali do canal V, do canal voz, é o artigo The Voice of Deception, do Luigi Carusannoli e da Rita Ciceri, tá certo? Então, só para você entender, cada PIN existe ali por trás dele uma série de pesquisas validadas cientificamente. Então é isso que é o protocolo SCANS. Eu vou aplicar essa ferramenta, eu vou olhar vários canais ali em tempo real e vou buscar pela confirmação de pins, né, nos 27 pins que eu tenho no protocolo inteiro. Então, por exemplo, uma pessoa foi e falou para mim assim, né, eu converso com ela, ela pega e fala assim, e aí, Vitor, beleza, cara? Tô tranquilo, Vitor, beleza, tranquilo. Opa, peraí. Essa pessoa foi para trás e cruzou o braço e falou que tá tranquila. Olha só, eu tenho dois sinais, B1, postura fechada, e afastamento corporal, B1 também. Eu tenho B1 mais B1, tá certo? O que isso significa pra gente? Pode ser uma mentira? É aí que você é pego no pulo, meu pequeno gafanhoto. Porque também no protocolo SCANS nós levamos em conta o filtro ABC. Antes de avaliar um sinal, um cluster, uma combinação, eu preciso do filtro ABC, que chama-se Account Baseline Context. Nesse exemplo básico que eu dei aqui, imagina que a pessoa vai para trás e cruza o braço. E você coloca uma avaliação do C, né? Tem o ABC, você usa o filtro C, que é apenas o contexto. Quando você dá um passo para trás e olha essa cena, você descobre que na verdade o cara que foi para trás e cruzou o braço está embaixo do ar-condicionado. Então faz sentido ele cruzar o braço? E ele se estrincheirar aqui na poltrona que ele está sentado? Contextualmente sim, porque ele está com frio. Ou seja, você acabou de descobrir que a pessoa na sua frente não está mentindo. Ela apenas está com frio. E você derrubou esses pins apenas com a avaliação de contexto, que é um dos pontos do filtro ABC. Então o SCANS, além de ser um protocolo completíssimo, é um protocolo pensado para que você não cometa cagadas, para que você não avalie de maneira enviesada e erre as suas análises. De maneira bem resumida, é isso que a gente pode falar do protocolo SCANS. E lembrando, a gente trabalha no SCANS com 6 canais, Six Channel Analysis, análise dos 6 canais. Quais são esses canais, Vitor? SVC, FVP, de maneira bem resumida. Style of the Verbal Message, que é o estilo da mensagem verbalizada, o fluxo verbal, o tempo da pronúncia, o estilo verbal, se a pessoa usa gírias, a forma como ela se comunica, mais coloquial, mais informal, se ela tem uma comunicação direta ou com pausas e por aí vai. Canal V, Voice. Como o próprio nome diz, Voice diz respeito à voz, volume vocal, o tom vocal, pitch vocal, a qualidade da voz de uma pessoa, que pode também ser alterado durante a desonestidade. Canal C, nós temos o conteúdo da mensagem verbalizada. O canal C se propõe a fazer uma meta-análise daquilo que a pessoa está falando, né? Não é a forma e nem o som, mas sim o conteúdo da mensagem verbalizada, como por exemplo, afastamentos verbais. Em vez de dizer eu não fiz isso, o mentiroso tem uma tendência a falar, olha, a coisa não foi essa, conforme estão dizendo aí. Certo? Porque ele cria um afastamento entre a mensagem e entre a figura dele. Nós temos também no canal C o famoso ato falho lapso freudiano, dentre vários outros pins do canal C. Temos o canal F, que diz respeito às microexpressões faciais, mas não apenas a uma microexpressão facial emocional. No canal F nós temos também a avaliação de uma expressão como posada ou genuína, o tempo de duração, o perfilamento de uma expressão e até mesmo a intensidade gradativa de uma expressão podem ser analisadas no canal F do protocolo SCANS. Temos o canal B, Body Language, ou seja, linguagem corporal, que diz respeito a gestos, proxêmica, distância, tensionamento muscular, fluxo de piscadas ou até mesmo a oculésica, movimentos sacádicos dos olhos, dentre outras coisas também no canal B, Body Language. No canal P, que seria então o nosso último canal, Psychophysiology, falamos sobre a psicofisiologia, sinais que estão altamente ligados com o sistema nervoso autônomo, aumento na perspiração, aumento na temperatura corporal, a pele da pessoa fica mais vermelha ou ela fica mais
pálida, dilatação das pupilas, dilatação das narinas, o processo digestório, como por exemplo engolir em seco, dentre outras coisas, também são perceptíveis no canal P. E todos esses canais juntos formam então o nosso ciclo de 6 canais do protocolo SCANS. SVC, FBP, Style, Voice, Content, Face, Body and Psychophysiology. De maneira resumida, é isso que eu tenho para falar para você sobre o protocolo SCANS. Dá uma olhada no que os nossos convidados qualificadíssimos e da área da segurança, da investigação, têm a nos dizer sobre o uso do comportamento observativo e de observar a linguagem corporal para estar um passo à frente e não ser enganado. Oi, Vitor, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Virginia Malta, eu sou investigadora criminal da Polícia Civil da Paraíba, da qual faço parte há 10 anos. Sou bacharel em Direito, advogada não atuante, enveredei pelo caminho da polícia e me apaixonei por essa carreira. Vou aqui contribuir com algumas perguntas que a equipe dele e ele me mandaram a respeito de linguagem corporal e mentira. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês, certo? A primeira pergunta: quais ferramentas ou recursos no processo de entrevista ou interrogatório são válidas para pressionar o mentiroso ou revelar a mentira? Primeiramente, em relação a essa pergunta, nós temos que fazer uma distinção, que é entre entrevista e interrogatório. São coisas completamente diferentes, ok? A entrevista, ela é um processo fluido. Ela pressupõe que nós deixemos a pessoa que nós estamos entrevistando fazer um relato livre, o que os ingleses chamam de free recall, certo? Então a gente não pode interromper aquele relato. Segundo os melhores procedimentos de entrevista, a interrupção de resposta seria um erro gravíssimo, certo? Então, você pode fazer em qualquer ambiente, desde que seja uma coisa muito fluida, que haja um rapport, uma empatia, que é uma conexão entre as duas pessoas, mais humanizada, mais profunda, com escuta ativa bem efetuada, e você colhe informações daquela pessoa que está sendo entrevistada. O seu objetivo ali é ter uma conversa com ela com um propósito. E qual é o propósito? O propósito é coletar informações. Já o interrogatório é algo completamente diferente. O interrogatório, ele pressupõe que a pessoa que esteja interrogando, e aí nós vamos definir quem está interrogando. Pode ser o investigador, pode ser o Ministério Público, nas investigações do Ministério Público, pode ser o juiz, certo? Segundo o processo penal brasileiro, né? Pode ser numa CPI, alguém que esteja interrogando numa CPI, que também é um procedimento investigativo. E o interrogatório, ele pressupõe que a investigação, ela esteja muito completa. Esse é o melhor caminho para que nós consigamos pegar o mentiroso. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma investigação bem baseada, com os fatos cronologicamente demonstrados e provas periciais muito fortes, provas testemunhais de declarações muito boas, aquilo tudo embasa muito bem o interrogatório. E é nesse momento que nós, interrogadores, não vamos deixar espaço para que os mentirosos façam a sua maldade. Como nós faremos isso? Segundo Gordon e Flesch também, e se eu não me engano Navarro, mas eu acho que é Gordon e Flesch, 95% do tempo do interrogatório ele é utilizado pelo interrogador, certo? E 5% pela pessoa que está sendo interrogada. Ou seja, o interrogador ele não pode dar espaço para que o interrogado pense muito, elucubre muito a respeito de suas respostas, porque se pressupõe que o interrogador já saiba do que aconteceu, qual foi o fato, como ele ocorreu, quando ele ocorreu, as pessoas envolvidas, e já sabe, inclusive, que o interrogado é realmente o culpado. O que o interrogador quer
É apenas a confissão, sim ou não. Então, o que é interessante para o interrogador fazer para que não haja espaço para mentiras, para que se pressione o mentiroso a revelar a verdade? O interrogador, ele pode começar contando tudo o que aconteceu. Olha, fulano, cicrano, no dia tal, do mês tal, no bairro tal, na rua tal, em frente ao bar do fulano lá, você pegou uma arma de calibre tal, foi pela rua tal, a câmera tal pegou suas imagens. Segundo a perícia que analisou a perfuração do corpo, a perfuração de entrada, a perfuração de saída, então tudo isso ele vai contando para o interrogado. E o interrogado ele vai se sentindo o quê? Acuado. Use a sua autoridade nesse momento que lhe é permitido, elevando seu tom de voz, seu pitch de voz, seu volume de voz, se necessário for, sua postura de uma forma ereta, certo? Suas vestes têm que demonstrar autoridade também, bem como a sua identidade visual, que segundo os agentes do FBI, bem como Scotland Yard, falam que deve ser uma identidade imagética clean, uma identidade imagética que demonstre respeito através de roupas elegantes, poucos objetos de enfeite, pouca maquiagem, cabelos muito alinhados, barbas sempre muito bem feitas e higienização acima de tudo, principalmente para os homens, né, em relação à barba e etc. Olá, eu sou Danilo Pelege, perito químico forense e diretor do Instituto de Perícias e Empate Forense, e agradeço desde já a participação no maior canal do mundo de microexpressões faciais. Um abraço aí para o Vitor do Metaforando. E respondendo à primeira pergunta, como a minha visão profissional e a minha forma de observar o comportamento alheio pode ajudar a avaliar a desonestidade das pessoas. Então, diante da realização do nosso trabalho, é comum e até obrigatório que nós realizamos a leitura do ambiente, a leitura das pessoas, inclusive o seu comportamento. E como, por exemplo, na preservação na cena de um crime, ou até mesmo na investigação, a cada vestígio analisado, periciado, nós podemos observar o comportamento das pessoas. E já teve casos que estava ali com o contratante no momento, né, o solicitante da perícia, e a cada momento, a cada realização do trabalho que nós ali apresentávamos, né, de forma contextual, de forma macroscópica, percebíamos o comportamento das pessoas. E um caso também específico que eu fui contratado para analisar uma possível assinatura falsificada, o cliente jurou de pé junto que não era ele, e após a realização da perícia, né, que foi no caso particular, consegui, diante do comportamento dele que ele estava apresentando, a ter a certeza que realmente ele era culpado, ele era autor daquela assinatura que ele estava falando que era falsificada. Isso, obviamente, não apenas diante do comportamento que ele apresentou, a sua desonestidade, mas também diante do trabalho pericial que foi realizado. Então, obviamente, foi de grande importância o reconhecimento do comportamento daquela pessoa naquele trabalho que foi desenvolvido. Alô pessoal, alô Vitor, meu nome é Arthur Napoleão, eu sou juiz federal há 18 anos e antes fui advogado, juiz de direito e procurador da República. Eu fui aluno do curso A Linguagem Corporal da Mentira, um excelente curso que eu recomendo a todos, um curso que agregou muito na minha atividade profissional e pessoal, uma vez que me trouxe habilidades que permitem realmente detectar a mentira, verificar que há algo, pelo menos algo errado no que a pessoa está falando. Eu sempre realizo audiências criminais, audiências cíveis e todas as matérias, e é muito importante saber identificar esses sinais de mentira. Então agradeço muito ao Vitor essa oportunidade e novamente recomendo a todos que façam esse curso que vale muito a pena. Um abração, pessoal. Ou seja, de maneira resumida, como a gente conseguiu ver, atestado por outras pessoas também. Se você conseguir dominar os scans, e qualquer pessoa pode dominar esse protocolo, não tem como a sua comunicação não ser mais clara. Não tem como a sua comunicação, a forma de se impor não ser mais segura, confiante. Não tem como você ser enganado ou ficar com medo de ser enganado. Porque quando você domina a sua comunicação e entende a comunicação do outro, não tem como continuar fazendo parte do grupo de pessoas enganadas. Você passa automaticamente a ser
um astuto, uma pessoa que consegue perseverar e com perspicácia entender de fato a situação. Ou seja, não tem mais como as pessoas ficarem impactando negativamente a sua vida. Atualmente, na área de linguagem corporal, com o objetivo de ser utilizada como ferramenta na avaliação da desonestidade, o meu curso, no Brasil, é o curso com mais alunos. Somamos aí um total, aproximadamente, mais de 11 mil alunos até esse momento. Agora, olhando para as estatísticas brasileiras, atualmente nós temos cerca de 211 milhões de habitantes no Brasil. Ou seja, comparando, conseguimos observar como o número de pessoas que ainda não conhecem, não têm esse conhecimento, é enorme. Olha quanta pessoa ainda não obteve esse conhecimento, ainda não obteve essa consciência, essa clareza de entender que se não estudar sobre a dissimulação, vai ser presa fácil amanhã ou depois, não tem o que fazer. Olha como esse número é grande. Será que pode ser você, um parente seu, seu primo, sua prima, sua mãe, seu tio? Todo mundo pode ser vítima. E o pior é que tem muita pessoa que se aproveita disso para ensinar coisa errada. Dentre várias técnicas que, além de não serem científicas, não têm comprovação e nenhum respaldo na área das pesquisas, na área da avaliação da desonestidade, profissionais que tentam ensinar alguma coisa, mas não passaram, não tiveram vivência na área de investigação, na área do comportamento criminoso. E, infelizmente, hoje, no Brasil, nós temos muitos contextos assim. Mas, para tranquilizar vocês, além de ser o maior canal de linguagem corporal do mundo, além de ser dono e tutor do maior curso de formação em especialistas de linguagem corporal do Brasil, eu também sou uma das principais pessoas certificadas e com vivência na área para te ensinar sobre linguagem corporal na desonestidade, como avaliar a desonestidade por meio da ferramenta não verbal. Ou seja, a sua chance de aprender isso comigo, um especialista certificado, o maior especialista do mundo, sua chance é agora. Estou aqui conversando com você e você já está fazendo isso participando do evento Fim da Mentira. Por isso, mais uma vez, eu lhe parabenizo e lhe agradeço por estar aqui comigo hoje, estudando o comportamento não verbal. Para você ter uma noção bem rápida, dominando os 6 canais, você vai entender em tempo real o feedback do seu corpo. Por exemplo, se você dominar o canal B, de maneira bem resumida, B é o canal da linguagem corporal. Um dos pins da linguagem corporal, B1, diz respeito à postura. Então você vai entender, por exemplo, numa autoavaliação, se a sua postura está um pouco projetada para frente. Você está fazendo ali uma postura de submissão, aquela postura mais baixa. Com o conteúdo do canal B, você automaticamente vai pensar, opa, deixa eu alterar essa postura. E vai encaixar uma postura que é chamada por pesquisadores como David Matsumoto e Amy Cuddy como Power Pose. É uma postura que, além de transmitir mais confiança, também gera sensações de relaxamento no nosso cérebro. Isso apenas obtendo a informação, aprendendo um único PIN de um único canal, o canal B. Agora, dominando todos os canais, o canal B, o canal C, o canal F das expressões faciais, você vai literalmente ser capaz de ter uma precisão na avaliação da desonestidade acima de 70%. Claro que se dedicando, estudando, claro que não é um conteúdo fácil e não é mágica, mas se você pegar artigos, como por exemplo Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior Analysis, do professor Aldet Vrij, PhD, formado em psicologia jurídica, diz pra gente uma precisão de avaliação da desonestidade em multicanais, ou seja, voz, linguagem corporal, face, conteúdo da mensagem, a precisão pode chegar acima de 79%. Ou seja, a precisão que você tem hoje, pegando como base o estudo A Few Can Catch a Liar de Maureen O'Sullivan e Paul Ekman, é algo entre 48% a 50%. Essa é a precisão média de uma pessoa que nunca treinou na vida, não estudou nada da avaliação da desonestidade. Ou seja, 50%. Sua precisão hoje, para descobrir se alguém está mentindo, é a mesma que jogar uma moeda. 50%, cara ou coroa. Tá certo? Essa é a sua precisão hoje, provavelmente. Agora, estudando o SCANS, descobrindo e dominando os 6 canais, sua precisão automaticamente sobe de 50% para no mínimo 79%. E isso eu estou dizendo apenas tendo conhecimento e consciência do SCANS. Estudando e aplicando esse treinamento, os conhecimentos na prática, os artigos são claros. As pessoas que aplicam análise multicanais em contextos high stakes podem facilmente ter uma precisão de detectar mentiras facilmente acima de 79%, o que é algo muito, muito, muito alto. Essa porcentagem com respaldo científico,
provavelmente você não encontra em nenhum protocolo, nenhum outro protocolo que possa estar sendo comentado no mercado, em nenhum. É apenas no protocolo SCANS. Por isso que, mais uma vez, estou aqui lhe dizendo da transformação e te mostrando como é possível dominar um protocolo. Isso, além de existir, ter validação, pode ser explicado para ti. Gente, como eu falei, não tem para onde correr. Ou você estuda isso, domina isso e passa para o lado das pessoas astutas, assim como eu, a investigadora a doutora Virginia Malta, ou você vai automaticamente para a equipe dos enganados. Ou é um ou é outro, não tem muito para onde você correr. Essas pessoas que eu te mostrei hoje no vídeo são meus ex-alunos do curso A Linguagem Corporal da Mentira, que é o curso onde eu apresento, além das bases científicas, todo o protocolo SCANS, todos os 27 pins, todas as explicações de cada um dos 6 canais do protocolo SCANS para você avaliar a desonestidade, para você se sentir mais seguro e para se comunicar de forma melhor. Ou seja, o curso A Linguagem Corporal da Mentira é hoje a formação que você precisa para alcançar tudo que eu falei aqui hoje. Todas as transformações que eu te disse. Hoje, aqui você viu e entendeu os 6 canais. Mas imagina receber 10 vezes mais conteúdo. O que eu criei já está dando resultado. As pessoas já estão usufruindo desse conhecimento. E quando eu falo pessoas, eu dei exemplos de várias pessoas aqui, pessoas magistrados, pessoas que trabalham com comunicação, negociação. Mas quando eu falo usufruir, eu acho que a principal força que você pode tirar é a segurança. Porque, independente da sua área de atuação, do seu nível social, do seu nível de instrução, do seu grau de instrução, a insegurança pode bater a porta em qualquer momento da sua vida, certo? Você quer um contexto mais difícil, como por exemplo do João Vitor, uma pessoa que, segundo relatos pessoais da própria família, por meio do conhecimento ali, após adquirir o meu conhecimento, uma criança, num caso bem incerto, o João Vitor estava num contexto acometido por um câncer, com o meu conhecimento, segundo relatos pessoais, ter se sentido mais seguro porque entendia que o que os médicos estavam dizendo para ele era verdade. Entendia que momento que eles estavam incertos, que momento que eles estavam inseguros, que momento que eles estariam até mentindo para ele, mas entendendo que de fato o que os médicos falavam era real. Bom, meu nome é João Vitor, tenho 15 anos e em 2019 tive câncer. Foi uma coisa muito triste pra gente, porque apareceu que eu tava com câncer de novo. Todo dia ia uma médica, uma enfermeira aliás, lá perguntar como é que eu tava, o que eu tava sentindo. E quando eu perguntava pra ela se eu tava bem, como que eu tava, eu notei um padrão, que ela sempre fazia uma cara meio estranho, assim, desprezível. E eu acabei percebendo isso. Eu fiquei preocupado, eu falava com minha mãe sobre isso. Eu via bastante o vídeo do Metaforando. Eu vi algumas vezes a médica, a doutora Iva, ela ia uma vez por semana lá. A doutora, ela fazia uma expressão de tristeza e dava pra perceber que não tava tudo bem. E eu percebi isso e graças ao Vitor eu consegui saber. Uma vez que os médicos entraram lá no quarto para ver o João Vitor, e o João Vitor ficou todo preocupado, falou para mim assim: mãe, eu tô ruim, né? Eu falei: não tá. Mas mãe, eu tô ruim. Eu falei: não tá, João Vitor. Mãe, os médicos não me enganam, porque eu sei ler expressão facial, porque eu sigo o canal Metaforando. Foi até aí que eu comecei a pesquisar, né? E ele, para tudo, ele falava que ninguém enganava ele, porque como ele seguia esse canal, ele já percebia as coisas, né? Então o João Vitor está aí para lembrar a gente que mesmo numa situação caótica, numa situação onde você se sente indefeso, você pode sim ter a sensação de segurança e confiança, pode se sentir seguro sabendo que ninguém vai te enganar pelos conhecimentos com o comportamento não verbal. Eu sei, foi muita informação hoje, muita coisa de uma vez só, fiquem tranquilos. Como eu falei, é um conteúdo sério, a gente não está aqui para brincadeirinha, a gente está aqui para falar a realidade da vida humana. Mas fiquem tranquilos, apesar de ser algo bem duro, é algo necessário para a sua transformação, que é aquilo que eu prometi com você no começo desse evento, tá certo? E lembrando, as informações que eu te dei hoje não são nem metade das informações que eu tenho disponíveis para você no curso A Linguagem Corporal da Mentira. E lembrando que eu quero que você renuncie à mentira, que você não aceite mais ser enganado. Eu não estou aqui em meu benefício, tranquilo. Lembrando que nesse exato momento, ou minha filha já nasceu, ou ela está prestes a nascer.
Então, provavelmente eu tô ali do lado da minha esposa, acompanhando aqui os comentários da live, vendo o que vocês estão falando, e provavelmente a gente já tá no hospital, ou estamos ali do lado do hospital, no apartamento, só esperando minha filha nascer. Então, eu tô aqui hoje para te falar, chega, acabou, dá um basta na mentira. Não seja mais enganado. Você não precisa passar pelos problemas que eu tive, não precisa sofrer todos os anos, todo o esforço que eu tive para poder se tornar uma pessoa imune a mentiras. Chega disso. O que você precisa é se dedicar e criar consciência de que ou você aceita, estuda e se dedica e faz parte do grupo das pessoas astutas que se comunicam bem, são os profissionais que se destacam no mercado, são as pessoas que têm melhor poder de persuasão, são as pessoas que têm melhor percepção, são as pessoas que não são enganadas, ou você vai entrar para o grupo dos enganados, que são as pessoas que só vão aceitando e tomando porrada a vida inteira. E só do lado de pessoas astutas, no Brasil, nós já somamos mais de 11 mil. Então a pergunta é, quando você vai entrar para cá e vai fazer parte dessas 11 mil pessoas astutas que estamos formando no Brasil? O que mais você vai esperar? Qual a próxima porrada que você vai querer tomar antes de entrar para o lado das 11 mil pessoas astutas que temos no Brasil? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula. Mais uma vez eu agradeço e lembrando que você pode rever essa aula e estudar ela, né? Você vai ter acesso ao PDF exclusivo de estudo dessa aula. Para você estudar, primeiro você tem que estar no nosso grupo VIP, certo? Para participar do grupo, é só clicar aqui embaixo no link que automaticamente você já está no grupo exclusivo do evento Fim da Mentira. Para abrir o PDF, a senha é SCANS, como está aparecendo escrito aqui. Utilize a senha, abra o PDF, continue estudando. Não se esqueça de assistir a primeira aula, porque já já ela sai do ar. E lembrando que hoje você sai daqui sonhando em dominar os 3 pilares da comunicação. Porque exatamente nesse momento você já domina 80% deles. Já sabe o pilar número 1, que aprendemos na primeira aula, o FACS, já sabe o pilar número 2, protocolo SCANS, e saberá muito em breve o pilar número 3. Com o domínio que você obteve hoje do protocolo SCANS, entendendo que existem 6 canais não verbais, que cada canal consiste em vários pins e que para se avaliar a desonestidade, precisamos utilizar a linha de base, levar em conta o comportamento da pessoa, o contexto e pensar vários pontos de incongruência diferentes. Com esse conhecimento você já é alguém muito mais preparado para entender de fato a desonestidade, para entender melhor a sua própria comunicação em tempo real. E te garanto que quando você descobrir o protocolo 3 e checar a aplicação dele na prática, de fato, você vai ter dominado os 3 pilares, vai ter entendido tudo sobre eles e vai estar pronto e transformado para uma nova vida. Muito obrigado mais uma vez você que participou do evento até aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço, até mais.